Olá, bem-vindo ao canal Materialismo Militante e hoje a gente vai discutir o sexto texto da série de 60 clássicos do marxismo. O texto de hoje será O papel do indivíduo na história, escrito por Plekhanov. A primeira questão que Plekhanov coloca no seu texto é uma coisa que a gente ouve até hoje diante da tese do marxismo de que o socialismo é inevitável. Colocam as pessoas: se o socialismo é inevitável, por que eu tenho que fazer alguma coisa pelo socialismo? Se o socialismo é inevitável, eu posso ficar em casa cuidando da minha vida e ele vai vir do mesmo jeito, então, vou cuidar da minha vida. E aí Plekhanov mostra que só uma pessoa predisposta à não atividade, à inatividade, pode ter uma conclusão dessa. Pois aquele que tem certeza do sucesso da sua empreitada aplica na sua própria atividade uma energia ainda maior, superior do que aquele que tem dúvida sobre o sucesso da sua atividade. E Plekhanov mostra N exemplos sobre os grandes personagens da história que tinham na sua mente como se fosse um chamado, um enviado, como se a pessoa fosse um enviado de Deus para a execução daquele papel. Como a gente viu no vídeo anterior, para o materialismo dialético não existe oposição entre a liberdade e a necessidade. Liberdade e a necessidade são apenas dois ângulos do mesmo processo. Liberdade, para Plekhanov, não se opõe à sujeição. Não é o oposto da sujeição a algo. Como, por exemplo, Simmel, um famoso sociólogo que até hoje é referência nas universidades brasileiras, de que a gente não seria livre por causa dos obstáculos exteriores, Mas aqui Plekhanov fala de uma liberdade num sentido moral, num sentido interior. Ele fala dos entraves morais que freiam a energia dos homens que não romperam com o dualismo, das restrições a que estão sujeitos aqueles que não souberam erguer uma ponte sobre o abismo que separa os ideais da realidade. Mal este mesmo indivíduo se liberta do jugo dos entraves opressivos e vergonhosos, nasce para uma vida nova, plena, desconhecida até então, e sua livre atividade se transforma em expressão consciente e livre da necessidade. O indivíduo se converte em grande força social, e nenhum obstáculo pode nem poderá impedi-lo, daí em diante. A consciência da necessidade absoluta de um fenômeno só pode aumentar a energia do homem que simpatiza com ele e que se considera a si próprio como uma das forças que originam esse fenômeno. Ou seja, se um indivíduo tem completa certeza da vitória e da necessidade daquele fenômeno, ele ganha maior força, maior energia para a execução daquele fenômeno. Isso é fácil ver, por exemplo, quando a gente fala das necessidades físicas do homem, O homem ele tem necessidade de comer. E essa necessidade faz ele se mover de uma forma obstinada em busca da comida. A certeza do estômago roncar em algumas horas não faz o homem sentar e ficar esperando a comida cair do céu. Pelo contrário, a certeza da fome faz ele se mover de uma maneira mais obstinada em busca da comida. A pessoa, por exemplo, já falando do socialismo, a pessoa que tem certeza da vitória do socialismo, ela tem que entender que a vitória do socialismo tem como parte a própria necessidade da ação dos homens na abolição da propriedade privada, na ação violenta da classe operária contra o Estado burguês capitalista. Ou seja, o socialismo ele não é algo que paira fora da atividade humana. Ele necessita da atividade humana para o seu sucesso, embora seja uma tendência geral da sociedade
que ele se instaure. Por quê? Porque existe, como a gente viu nos vídeos passados, uma tendência à socialização das forças produtivas. E as forças produtivas entram em contradição com o modo de produção e isso inicia um processo de revolução social. Mas essa revolução, essa necessidade da revolução social, essa necessidade da adaptação do modo de produção às forças produtivas passa pela consciência do homem, passa pela atividade consciente dos homens nessa luta para libertar as forças produtivas, libertar o homem do jugo da natureza e da opressão. Se a pessoa se abstrai, se a pessoa se subtrai da luta, ela não entende, segundo o Plekhanov, de um problema de aritmética. Pois, para atingir tal fenômeno, é preciso acumular X de força social. Se a pessoa se subtrai a esse movimento, significa que ela não entendeu que a participação dela é fundamental para a vitória daquele fenômeno. Da mesma maneira que uma pessoa que fica sentada esperando a comida cair do céu vai estar impedindo a realização de uma necessidade que é se alimentar. Ou seja, estará obstaculizando o seu movimento de liberdade, de libertação, que é comer. Um outro aspecto que Plekhanov aborda sobre a questão é como a gente tem que interpretar a ação do indivíduo na história, né? Como a gente viu em vídeos anteriores, há duas tendências na interpretação da história. Uma primeira que sempre viu, principalmente os idealistas, os historiadores idealistas, viam apenas a atividade dos grandes homens, como demiurgos, criadores da sociedade, das leis, dos costumes, da história. Os grandes profetas, os grandes líderes militares, os grandes estadistas, os grandes artistas eram os criadores da sociedade. Já após a Revolução Francesa, com os historiadores da época da Restauração, há uma tendência oposta a essa. Há uma tendência a negar completamente o papel do indivíduo e dizer que a tendência geral ocorre de uma forma natural, independente da ação dos indivíduos. Para Plekhanov, aqui nós temos uma tese e uma antítese. E nenhuma das duas são verdadeiras e falsas em absoluto. As duas são parte de uma verdade relativa que deve encontrar uma síntese. E o materialismo dialético procura formular essa solução. Segundo Plekhanov, como a gente já tem falado aqui nos vídeos anteriores, as forças produtivas, o desenvolvimento das forças produtivas é o motor ativo da transformação das relações sociais. As forças produtivas geram tendências sociais inelutáveis, inevitáveis. Elas preparam alterações, elas preparam transformações, criam tendências, ora conservadoras, ora revolucionárias, em relação ao regime político. Então, essa tendência geral, o indivíduo não consegue alterar. Um indivíduo não consegue alterar por si só, ele sozinho, a tendência geral das forças produtivas. Ele pode, diante de problemas colocados pelo próprio desenvolvimento anterior, resolver e acelerar esse processo. Mas ele não consegue mudar o curso do desenvolvimento das forças produtivas com a sua ação individual. Então, aqui a gente tem a base, a tendência geral. Dessa tendência geral, existem as particularidades históricas, culturais, históricas, políticas de cada momento. E o indivíduo é uma parte, um subconjunto deste momento particular. É uma ação singular, né? Finalmente, singular vem de um individual, do indivíduo. Mas o indivíduo, conforme o seu talento, conforme a sua disposição, ele tem capacidade de agir sobre o particular. Ele tem uma margem de manobra, maior ou menor, conforme o momento histórico.
de expressar a sua potencialidade, de expressar o seu talento, de expressar a sua energia. E conforme ele tenha maior ou menor energia, os acontecimentos vão acontecer de uma maneira mais rápida ou de maneira mais lenta. Mas a tendência geral, ela vai a longo prazo se impor. Então, por exemplo, aqui ele dá o exemplo do Napoleão. Se Napoleão tivesse sofrido um ataque e tivesse morrido antes de se tornar o grande general que foi, com certeza haveria outros generais de talento que substituiriam Napoleão. Obviamente que não com o mesmo brilho, não com a mesma genialidade que Napoleão demonstrou. Isso poderia acelerar a queda do Império, poderia acelerar a queda do Império, poderia finalmente, sem o gênio do Napoleão, poderia alterar o curso concreto, como aconteceu a história da França. Mas a tendência à queda do Império seria inelutável. Da mesma maneira que a necessidade do Império, ou seja, a necessidade da burguesia sufocar de uma maneira completa a aristocracia, ela também era inevitável. Ou seja, existe uma margem de manobra onde o indivíduo, a sua capacidade individual, exerce alterações casuais na história. Mas isso não consegue alterar a tendência geral. A tendência geral, inclusive, é o que prepara e dá espaço para que o indivíduo expresse o seu talento. Aqui a gente tem uma frase dele. Os indivíduos, graças a determinadas particularidades de seu caráter, podem influir nos destinos da sociedade. Por vezes, a sua influência pode ser considerável, mas tanto a própria possibilidade desta influência como suas proporções são determinadas pela organização da sociedade, pela correlação de forças que nela atuam. Ou seja, diz Plekhanov que o individual, a casualidade, ela é relativa. Ela ocorre na intersecção de uma tendência necessária. O indivíduo é um elo numa cadeia necessária. Conforme a mudança desse elo, existe uma mudança casual. Mas a cadeia como um todo, ela se impõe com maior ou menor velocidade. Ou seja, para Plekhanov, a marcha geral dos acontecimentos da história colocam problemas diante dos indivíduos. E são grandes os homens aqueles que contribuem para a solução desses problemas. E aí ele fala, a gente tem o problema X. Esse problema X, ele segue toda uma tendência geral. E essa tendência geral prepara homens para a resolução desse problema. Então a gente tem homens de talento, A, B, C e D. O homem A, ele aparece primeiro e consegue resolver aquele problema X. Diante da resolução do problema X, o homem B já não tem aquele mesmo problema para resolver. Então ele é desviado para outro problema ou para um subproblema daquele problema anterior. Mas se não existisse o homem A, o homem B tenderia a resolver o problema X, assim como o C e o D. Ou seja, isso ele está falando, por exemplo, das descobertas científicas, das escolas artísticas, das tendências mais profundas da sociedade. Por exemplo, ele cita o Renascimento. Ele fala, o Renascimento, sem um Michelangelo, sem um Leonardo da Vinci, criaria as mesmas tendências. Obviamente não com o mesmo brilho. Obviamente não com a mesma genialidade, mas a tendência estética que a classe social burguesa em ascensão necessitava para se expressar, ela iria se expressar de qualquer jeito. Outros exemplos da ciência mostram essa questão. Por exemplo, o cálculo moderno, ele foi descoberto por dois indivíduos separados numa distância e no tempo. Leibniz e Newton descobriram o cálculo de maneiras aproximadas, não idênticas, descobriram
o cálculo. Por quê? Porque havia uma tendência, uma necessidade histórica da descoberta do cálculo moderno. Da mesma maneira que o materialismo dialético, o materialismo da ciência positiva, no século XIX estava se impondo em todas as ciências, né? Não é à toa que em todo um século vai aparecer Darwin, vai aparecer Marx, vai aparecer Morgan, vai aparecer em várias ciências a mesma tendência do surgimento do materialismo dialético na interpretação da história humana. Mesmo, por exemplo, Engels e Marx, eles firmaram a sua parceria, o seu trabalho militante em conjunto, exatamente porque, por diferentes vias, eles chegaram à mesma conclusão. E eles não se conheciam até então. Pelo conhecimento da obra de um do outro que eles veem no outro a mesma conclusão sendo elaborada. E aí, a partir daí, eles procuram se conhecer e começam a trabalhar em conjunto para estabelecer o que a gente conhece hoje como marxismo. Desse modo, a gente vê que não existe uma oposição absoluta entre a ação individual e a ação necessária da história humana. A história humana ela é feita pelos homens. Então, a ação individual, a importância da ação individual, ela não poderia ser diferente. Finalmente, a história é feita por homens. E homens que conhecem as tendências, que reconhecem mais profundamente as tendências em marcha, adquirem a energia para atuar nessas tendências de uma maneira mais coerente e mais ativa para garantir o sucesso dessa empreitada. Então não tem uma oposição entre um e outro. Obviamente, o indivíduo não pode alterar a marcha dos acontecimentos de uma forma absoluta também, porque isso seria cair no extremo oposto. Então é isso, na próxima semana a gente vai começar o estudo de princípios fundamentais do marxismo, dando continuidade a esse estudo das concepções, das bases filosóficas do marxismo, que é uma verdadeira arma na luta da classe operária pela sua libertação. A gente se vê e abraço.